Nesta série de aulas, vamos resolver os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os exercícios do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.3, Novas funções a partir de conhecidas. 27. A cidade de Nova Orleans está localizada a uma latitude de 30 graus norte. Use a figura 9 para encontrar uma função que modele o número de horas de luz solar em Nova Orleans como a função da época do ano. Para verificar a precisão do seu modelo, use o fato de que nessa cidade, em 31 de março, o Sol surge às 5 horas e 51 da manhã e se põe às 18 horas e 18. Recortando apenas o gráfico correspondente à latitude 30 graus norte da figura 9, vemos que ele se parece com o gráfico de uma função trigonométrica tipo seno ou cosseno. Então, para modelar a função que representa este gráfico, vamos utilizar como função padrão y igual a seno de x, cujo gráfico é mostrado apenas no intervalo 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2π. Observe que o comprimento do gráfico padrão em um ciclo é igual a 2π, e a função que queremos modelar deve ter um ciclo de 365 dias, que corresponde a um ano. Então, precisamos ampliar horizontalmente o gráfico da função padrão para que tenha 365 dias de comprimento. Para ampliar ou contrair horizontalmente o gráfico de uma função, precisamos multiplicar o argumento da função por uma constante. Se multiplicarmos por uma constante, o gráfico será comprimido. Se dividirmos por uma constante, o gráfico será ampliado ou esticado horizontalmente. Primeiro, se multiplicarmos por 2π o argumento da função, o gráfico será comprimido por este fator e o comprimento de um ciclo será igual a 1. Se dividirmos o argumento da função por 365, o gráfico será ampliado ou esticado por este fator e o comprimento do ciclo será igual a 365. Obviamente que o desenho não está obedecendo à escala, porque não caberia na tela. Observe que o gráfico da figura 9 não começa na origem do sistema de coordenadas. Ele está deslocado tanto verticalmente quanto horizontalmente da origem. Especificamente na direção horizontal, ele começa aproximadamente no final do mês de março, aproximadamente no dia 20 ou 21, que corresponde a 80 dias do início do ano em anos não bissextos. Então, horizontalmente, o gráfico foi deslocado 80 unidades para a direita. Se somarmos uma constante ao argumento da função, deslocamos horizontalmente o gráfico dessa função. Se a constante for positiva, o deslocamento é para a esquerda. Se for negativa, o deslocamento será para a direita. Neste caso, queremos deslocar o gráfico 80 unidades para a direita e vamos subtrair este valor do argumento da função. Observe que o gráfico que queremos modelar tem uma amplitude igual a 2. E o nosso gráfico tem amplitude 1. Para mudar a amplitude, basta multiplicar a função por uma constante. Neste caso, é 2. Por último, perceba que o deslocamento vertical do gráfico final é igual a 12. Somando uma constante ao valor da função, o gráfico dessa função desloca-se verticalmente. Se a constante for positiva, o deslocamento é para cima; se for negativo, o deslocamento é para baixo. Neste caso, vamos somar 12 ao valor da função. E chegamos à função que modela o gráfico. Agora vamos testar a precisão da nossa modelagem. O exercício diz que no dia 31 de março, o dia nasce às 5 horas e 51 e se põe às 18 horas e 18. O instante inicial é t0 igual a 5 horas mais 51 minutos. Para converter minutos em horas, eu multiplico por 1 hora dividido por 60 minutos, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu simplifico os minutos e o resultado vai estar em horas.
Então, 51 vezes 1 sobre 60 mais 5 dá 5,85 horas. No instante final, o T é 18 horas mais 18 minutos. Aí eu multiplico por 1 hora, divido por 60 minutos, cancelo os minutos. E 18 vezes 1 sobre 60 mais 18 dá 18,3 horas. O número total de horas de luz solar é ΔT igual a T menos T0, que é igual a 18,3 menos 5,85, que dá 12,45 horas. Agora vamos calcular o número de horas de luz solar usando a função que modelamos. O dia 31 de março corresponde ao 90º dia do ano e vamos calcular o valor da função em x igual a 90. Então o y de 90 vai ser 12 mais 2 vezes o seno de 2π sobre 365, vezes 90, que é o valor de x, menos 80. Se a gente fizer essas operações aí, dá 12,34 horas. Ao fazer o cálculo usando uma calculadora, o ângulo deve estar expresso em radianos e não em graus. O erro percentual da medida é igual a 12,45 menos 12,34, a diferença entre as duas medidas, dividido por 12,45, a medida real, vezes 100. Fazendo essas operações aí dá 0,883%, menos de 1% de erro.